Psicólogo Felipe Giraldi aqui com vocês. Deixa eu só ajustar essa câmera aqui. Muito bem. Hoje a nossa aula ela vai ser ligeiramente diferente aqui na internet. Hoje a nossa aula ela vai tratar de um tema esse que é material de estudo da minha pessoa há muito mais do que 20 anos aqui, assim como psicólogo, como estudioso aqui da mente e do comportamento humano. Eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre uma grave crise econômica mundial que está para se instalar no mundo, não é só no Brasil. Isso não é uma coisa somente aqui do Brasil, isso é uma coisa mundial. Tá? Para quê? Para que você aprenda como se preparar para grandes crises mundiais. A gente vai falar nessa aula hoje sobre a importância de você ter uma horta na sua casa, sobre a importância de você fazer alguns estoques de alimentos, estoques de medicamento, e também como você vai ter autonomia quando essa crise realmente bater aqui. Se você achou que a crise dos caminhoneiros alguns anos atrás foi difícil, se você achou que o que a gente viveu na pandemia aqui de Covid-19 foi algo difícil, foi algo traumático, é porque você ainda não faz ideia das coisas que estão para acontecer hoje. Mais uma vez, o meu nome é Felipe Giraldi, eu sou aqui o criador do @psifelipe_giraldi no Instagram, onde hoje eu impacto mais de 25 milhões de pessoas todos os meses aqui com saúde mental, e eu também sou criador do Sítio Shiva. O Sítio Shiva é um projeto que visa ensinar as pessoas de que elas podem, de que elas têm total autonomia e capacidade para desenvolverem aqui uma horta e conseguirem aqui angariar minimamente a alimentação no caso de uma crise generalizada, como a crise que eu venho prevendo há muitos anos, há algumas décadas, e que agora está se realizando. Eu não sei se você percebeu, mas se você sente que algo mudou, tanto vocês que estão aqui comigo aqui no YouTube, quanto vocês que estão comigo aqui no Instagram e no TikTok, eu não sei se você sente que algo mudou, isso aqui não é impressão sua. Veja, por que tanta gente sente que o mundo se tornou um local muito instável para se viver? O que está diferente hoje? Não é? Agora, eu digo economia, alimentos, conflitos, mesmo a tecnologia ela avançou muito. Veja toda a questão de inteligência artificial, que é muito benéfica, que pode nos ajudar. E você saber operar a inteligência artificial pode ser decisivo para que a sua família entre em um estado completo de sofrimento e que ela passe bem por esse período aqui, que a gente não sabe quanto tempo vai ser, a gente não sabe se esse período vai durar 1 ano, se esse período vai durar 4 anos, se esse período vai durar mais do que uma década, mais do que 10 anos. E é por isso que você precisa entender de uma vez por todas que ignorar esses sinais custa muito caro, muito mais caro do que você se preparar. Porque a preparação, pessoal, ela não é medo. Preparação é maturidade. É um erro muito grave das pessoas confundirem aqui a sua fé com passividade. Fé não é passividade. É muito ruim aqui, é um erro você confundir o que a Bíblia chama de prudência, você ser uma pessoa prudente, não é? E também é um erro aqui, não é? Você achar aqui que quando você se prepara para uma situação difícil, uma situação econômica, uma crise, que você está deixando de viver. Não, você pode continuar a sua vida, porém, não é, colocando um pouco de energia nessa questão tão importante para a gente. Você vai entender também aqui nessa aula como o sistema realmente funciona. Até o dia em que o sistema não funcionar mais, aí você vai ter a real noção do que eu estou falando, das coisas que eu estou falando aqui para você. Não é à toa que os bilionários do Vale do Silício, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Bezos, todo mundo já tratou de direcionar $1 bilhãozinho para a construção de bunkers em lugares muito afastados e de difícil acesso no globo. Agora, você já parou para pensar? O que acontece quando a logística, quando o mercado, quando o abastecimento falham de uma vez só? O que acontece quando a cadeia logística ela quebra, ela sofre uma fratura, ela se interrompe?
E também por que pequenas interrupções já geram tantos impactos na nossa vida atual. A gente vai trazer também exemplos recentes de falta, de inflação, de escassez pontual, que na verdade nada mais é do que o próprio sistema testando os limites populacionais. Vocês lembram de um apagão que aconteceu na Europa recentemente, que durou aqui por volta de 72 horas? Pois bem, pelas minhas fontes aqui, nós teremos outros apagões assim ao redor do mundo. Esses apagões, eles vão durar aqui agora de 72 horas até mais ou menos 72 dias. Regiões inteiras ficarão muito mais aqui do que 2, 3, até 4 meses sem energia de uma forma proposital. Isso é o sistema testando ali a capacidade de reorganização da própria população. Porque as crises, meus amigos, elas não avisam, mas elas deixam sinais. Assim como um bom cristão, eu gostaria de trazer aqui mais uma vez a palavra aqui da Bíblia, não é? Mostrando a vocês que José do Egito, ele viu os sinais antes que a fome chegasse ao mundo, antes que a fome impactasse as pessoas que estavam em volta dele. Noé, ele se preparou, ele teve tempo. Noé foi um preparador. As pessoas olhavam para Noé, chamavam Noé de louco, até que começou a chover. Veja, o padrão ele vai se repetindo. E quem age antes dos acontecimentos acaba sofrendo menos durante ou depois. E eu estou falando de uma questão realmente de sobrevivência aqui. Porque o básico verdadeiro, o que uma pessoa realmente precisa para sobreviver, ele precisa de alimento, não só o alimento físico, mas também o alimento aqui da alma, o alimento espiritual. Ele precisa de água, ele precisa de energia. Isso aqui são itens que não são de status, são itens valiosos para a sobrevivência. Então, aqui, por que produzir parte do que você consome? Por que eu vou te ensinar a você produzir parte do que você consome? Porque isso vai mudar completamente o jogo, não é? Isso vai fazer com que você possa retomar uma autonomia que muitas pessoas vão ter perdido. Isso também é prosperidade. Eu sou conhecido aqui na internet por ensinar prosperidade à pessoa, ensinar a pessoa como as coisas que ela deve fazer e aplicar na sua vida para ter uma vida próspera. E quando a gente fala aqui de prosperidade, a gente não está falando só de dinheiro. Veja bem, veja uma horta. Melhor ainda, veja uma horta orgânica. Isso aqui não é uma coisa do passado. Vocês sabem a história de quando eu ia comer na casa do meu bisavô? Eu ia comer na casa do meu bisavô, que viveu até os 96 anos, não é? Entrávamos lá. Na hora, ele falava para a esposa dele, para minha bisavó Florentina, vó Florentina. A gente chamava ela de madrinha. Florentina, vá ao galinheiro, pegue 6 ovos, pegue couve, pegue batata doce, ali desenterra a batata doce, mate aquela galinha velha e faça um almoço para os meus netos. Era assim que uma pessoa antiga que tinha parte da sua estrutura de inteligência alimentar atrelada a uma horta em casa reagia. O que vocês têm que entender é que hoje em dia nós perdemos completamente essa capacidade. Veja, porque governos e familiares aqui estão voltando a estocar, estão voltando a produzir para estocar, não é? Por que uma horta orgânica? As perguntas que a gente tem que se fazer aqui. Por que uma horta orgânica deve ser vista como uma coisa estratégica, não como hobby? O simples fato do aumento de preço dos alimentos já justificaria você ter uma horta orgânica na sua casa. Eu tenho uma horta orgânica. Eu tenho horta orgânica nas varandas aqui dos imóveis que eu tenho aqui na capital, aqui em São Paulo, até mesmo no consultório. Eu olho para fora aqui, eu sou agraciado com verde, eu sou agraciado com pezinhos de tomate, eu sou agraciado com pezinhos de chuchu, eu sou agraciado aqui com couve, com outros vegetais, não é? Isso aqui não é só hobby, isso aqui não é só horta-terapia. Isso também ajuda a baixar a minha ansiedade, eu tenho certeza que pode baixar a sua. Porém, nas minhas hortas aqui do interior de São Paulo, terrenos que eu mantenho no interior de São Paulo, hoje, sem muito esforço, com o esforço de um hobby, eu já tenho a capacidade de produzir e coletar em torno de 20 a 30 quilos de vegetais e alimentos orgânicos
por semana. Eu estou falando de 120 quilos de alimento por mês, que somente isso já seria suficiente para alimentar não só a minha família, mas a minha família e os meus amigos próximos aqui. Pequenos espaços, não é, que de uma forma eficiente eles podem se transformar aqui em locais que te dão grandes resultados. É a respeito disso que eu quero conversar com você. Então, se isso faz sentido para você, se você está chegando agora, eu vou pedir para que você me siga aqui no YouTube, tanto aqui no canal Felipe Treinamentos, quanto no canal do Sítio Shiva, que é o meu projeto orgânico. Eu deixei o link do canal na descrição do vídeo aqui embaixo para que você acesse. E eu vou te dizer hoje o que você vai aprender aqui. Você vai aprender como o cenário global afeta diretamente a sua vida, só que de uma forma silenciosa, sem você perceber. Sabe aquele exercício mental de um réptil, de um sapo? Que as pessoas falam, o sapo não consegue regular a temperatura dele interna. Então, se você coloca ele numa panela de água fria e liga o fogo, a água vai esquentando aos poucos e ele não percebe que ele está cozinhando ali dentro. Até que chega um ponto, ele não consegue mais se movimentar e ele efetivamente é cozido, ele morre. Você vai aprender também o que é um preparo consciente na sua vida. E aonde as pessoas erram quando elas iniciam esse movimento de preparação. Então você que está comigo aqui no YouTube, me curta. Você que está comigo aqui no Instagram ou no TikTok, eu peço para que você curta e me siga, para que você não perca nada deste conteúdo tão importante e que efetivamente pode salvar a sua vida e a vida da sua família. Você vai aprender aqui como começar de uma forma simples, prática, rápida e responsável a sua horta orgânica. E também aonde buscar conteúdo sério sobre preparação e sobre sobrevivência. Nós teremos outras aulas aqui que discorreremos sobre outros assuntos, inclusive assuntos relacionados aqui a formas de comunicação off-grid, como é que você vai se comunicar com as pessoas quando a internet não existir mais. Se você não tiver na sua casa uma Starlink, o que você vai fazer sem uma Starlink, sem uma assinatura de Starlink? Existem formas, não falaremos isso nessa aula, mas nas próximas aulas nós vamos também adentrar esse assunto. Eu gostaria de lembrá-los que essa aula aqui não é para gerar medo, essa aula não é para gerar ansiedade, essa aula não é para gerar desespero. Isso aqui é para gerar clareza na sua mente, é para gerar uma decisão, para que você tome essa decisão de iniciar esse processo, e também é para gerar ordem. Você precisa de ordem e de organização. Porque quem entende o tempo governa todas as suas decisões. E você precisa entender que os tempos atuais são tempos difíceis, são tempos sombrios. Você já percebeu que tem alguma coisa acontecendo com o mundo que não acontecia há uns anos atrás, que não acontecia na sua juventude, na sua infância, que não acontecia talvez até antes aqui da pandemia. E é por conta disso, né, e por ser um homem temente a Deus, que eu gostaria da gente iniciar essa aula aqui fazendo uma oração. Então, se você quiser permanecer de olhos fechados enquanto a gente inicia aqui a oração, se você quiser impor as suas mãos aqui, para também catalisar esse processo energético aqui da oração, vamos lá. Respire profundamente. Solte o ar. Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti, com reverência e também com humildade. Nós pedimos, antes de tudo, sabedoria, mas não a sabedoria do medo. Nós lhe pedimos a sabedoria do discernimento. Assim como José do Egito, que ouviu e conseguiu interpretar os sinais e se preparou para a grande crise que ele e os seus próximos viveram, ensina-nos, ó Deus, a não desprezar os sinais do tempo. Dá-nos a capacidade de agir enquanto há abundância, enquanto nós podemos produzir, enquanto nós podemos ir até um local, comprar sementes, enquanto nós podemos encomendar sementes pela internet de uma forma e um custo baixo, para que nos tempos difíceis não nos falte provisão, muito menos direção e direcionamento. Deus Todo-Poderoso, assim como Noé, que construiu a arca quando não havia chuva, mesmo sendo criticado, mesmo ouvindo das pessoas que ele havia enlouquecido, não é? Fortalece
em nós a obediência silenciosa e também a resiliência para que os haters da internet, para que os críticos, para que os nossos próprios familiares, que muitas vezes nos têm aqui dentro de um movimento de preparação, como alguém que perdeu a própria sanidade, não é? Que essas pessoas também sejam salvas e que você, dentro de toda a sua sabedoria, Deus Todo-Poderoso, que você possa também derramar as suas bênçãos sobre essas pessoas. Que não sejamos movidos aqui pela opinião externa, mas sim pela responsabilidade interna que temos com os nossos familiares, com os nossos filhos, inclusive com os nossos pais, quando idosos, e com o restante da nossa família. E como a formiga, ó Deus Todo-Poderoso, que a tua palavra nos apresenta como exemplo aqui no livro de Provérbios, que trabalha no tempo certo, que guarda o tempo da colheita. Ensina-nos a viver em ordem, com prudência, com diligência e com uma visão clara de futuro. Que esta aula não gere ansiedade nas pessoas, Deus, mas que gere sim clareza. Que não desperte pânico no coração das pessoas que estão aqui comigo hoje, assistindo, escutando essa aula, mas que desperte preparo, que não nos afaste, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, da nossa fé, mas nos conduza a uma fé prática, a uma fé viva e também a uma fé responsável. Entregamos esse tempo, ó Senhor, em suas mãos. Guia os nossos pensamentos, ó Deus, as nossas decisões, as nossas ações. Em nome de Jesus, amém. Amém a todos que estão aqui comigo. Amém aqui por ter tido a oportunidade de fazer esta oração tão linda, tão bela, que vai tocar talvez o seu coração nesse momento para que você se desperte para esse momento de crise, para esse momento de preparação e que você possa, assim como eu, assim como as pessoas que já estão conectadas a mim, começar a olhar de uma outra forma para essa questão da crise, da grave crise. Isso aqui não vai ser só uma crise de cadeia de abastecimento, cadeia logística de abastecimento. Essa crise vai ser uma crise mais profunda. Hoje, pessoas, hoje é sexta-feira, hoje é dia 6 de fevereiro de 2026. Em alguns meses, talvez a nossa realidade já seja completamente diferente da realidade de hoje. Então, realmente, eu oro todos os dias, todas as manhãs, todas as tardes, todas as noites aqui, para que o seu coração, meu irmão e minha irmã, seja tocado por esse momento, seja tocado pela ideia de que você precisa se preparar para as coisas que estão para acontecer. Então, hoje nós vamos olhar aqui a realidade com os olhos claros, sem medo, sem negação, mas sim com preparo e com ação inteligente, as coisas que precisamos fazer, produzir e nos organizar para esses tempos difíceis que estão por vir. Então, como eu já disse aqui, o propósito dessa aula é fazer com que você entenda o atual cenário global, é fazer com que você compreenda por que a preparação é uma resposta racional, não é uma resposta alarmista a tudo o que está acontecendo no mundo, para que você veja como produzir parte do seu próprio alimento dentro de um conceito de uma horta orgânica, de uma forma rápida, de uma forma fácil, de uma forma simples, só que tudo tem o seu tempo. E o tempo não é o nosso tempo. O tempo é o tempo do Senhor. Uma semente, muitas vezes, quando a semente ela tem a inscrição no seu DNA de ser uma semente que precisa de muita água, essa semente só vai germinar depois de um período de tempo se ela tiver abundância de água. Se essa semente tiver em sua inscrição que ela precisa de seca, ela só vai germinar se ela estiver em um ambiente mais seco. Tá? Então você vai compreender todas essas coisas, você vai ver como produzir parte aqui do seu alimento, você vai entender como transformar os resíduos do consumo da sua casa. Eu vou mostrar um resíduo aqui para vocês. Ó. Eu acabei de tomar café da manhã, eu quebrei o meu jejum agora intermitente às 12h30, esperando aqui 18 horas, hoje eu fiz 18 horas, não 20 horas, mas isso aqui, olha, foi um mamão papaya que eu mesmo produzi, não é um mamão papaya orgânico que eu mesmo produzi, e também que eu acabei de me alimentar. Isso aqui é a casca, existe um resíduo, existe todo um material biológico aqui, que dentro de um processo específico de decomposição, vai se transformar em adubo, vai se transformar em matéria-prima, para que você, de uma forma muito barata,
para que você comece a produzir os seus próprios alimentos. E você também vai ser conectado aqui a práticas de autonomia e práticas de resiliência. E eu não estou falando somente autonomia física e de estocagem. Eu estou falando também autonomia e resiliência mental. Porque talvez o seu maior inimigo no momento de uma grave crise seja o seu psicológico, seja a ansiedade que você vai ter que lidar ao longo desse período, que, como eu disse, eu não sei se isso vai durar 1 ano, 4 anos, 10 anos ou mais. Agora, vocês devem estar se perguntando, Felipe, por que falar de crise agora? Pessoal, primeiro porque existe um contexto geopolítico onde as organizações internacionais e os especialistas, eles estão sinalizando que o ano de 2026 será um ano de muitos riscos combinados, que aumentam muito aqui a chance da incidência de uma grande instabilidade e, consequentemente, grande crise global. Tá? A própria ONU, ela relata projeções econômicas que continuam incertas devido às tensões fiscais, devido aqui a riscos geopolíticos, que são riscos persistentes, o que fragiliza a economia global como um todo. Mesmo com alguma resiliência de consumo, as pessoas e a cadeia de consumo, ela ainda está acontecendo. Ainda existe resistência nesse sentido. Porém, nada é mais garantido. Existem riscos geoeconômicos crescentes aqui. O próprio Fórum Econômico Mundial aponta que confrontos geoeconômicos, como sanções, todas as sanções que acontecem entre Estados Unidos, China, Rússia, elas são agora vistos aqui como a maior ameaça à estabilidade global em 2026, superando, inclusive, a questão da desinformação e até mesmo conflitos armados. Por quê? Porque quando um país, veja o que está acontecendo hoje, fevereiro de 26, com Cuba. Cuba está tendo um problema seríssimo com petróleo. Eles não têm combustível mais, o país vai entrar em um colapso, está prestes a entrar num colapso, a ponto do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sinalizar isso publicamente. Cuba vai ruir. Por quê? Porque houve uma quebra na cadeia de produção interna e de recebimento de petróleo venezuelano, e isso faz com que o país não consiga se movimentar. Isso faz com que, principalmente, eu vou ser bem sincero com você, assim, muito sincero, eles não têm diesel para abastecer trator. Então eles não conseguem mais plantar alimento da forma que eles plantavam antes, que já era precário. Então se você não tem como alimentar a população, se você não tem como colocar diesel num caminhão e fazer esse caminhão levar o alimento até os grandes centros, isso aqui é uma coisa muito ruim. Muitas pessoas em Cuba já estão morrendo de fome. Por mais que alguns esquerdistas aqui venham até mim e digam que é mentira, que Cuba é um paraíso, não é um paraíso. Você está vivendo uma utopia, você está vivendo uma distopia. Um outro ponto aqui muito sensível é a questão do supply chain, não é? Intenção estrutural. O que é isso? Eu estou falando de cadeia de suprimento global que está passando por volatilidade estrutural. Mais uma vez trazendo aqui as tarifas, mais uma vez trazendo aqui, não é? Essas questões da taxação, como os Estados Unidos está fazendo, da redistribuição de comércio, não é? De toda a logística aqui, não é? Tornando a disponibilidade não somente dos bens aqui alimentícios, mas da disponibilidade de outros bens necessários para que a gente mantenha a nossa vida, para que a gente mantenha o nosso estilo de vida. Os preços aqui, os custos, eles estão crescentes. Você deve ter percebido como de 2022 para cá, 2022 para 2026, a gente teve aumento de preço em tudo. A gente teve aumento de imposto em tudo. Não é? Por mais que o governo anterior, o governo do Bolsonaro, ele tenha nos entregue um superávit aqui de mais de 54 bilhões, por mais que alguns esquerdistas aqui neguem isso,
Tem esquerdista que não sabe olhar número, e ele nega isso. Não, esse número do Bolsonaro não existe, é mascarado. Eu tenho uma ex-amiga que uma vez numa roda de conversa disse o absurdo, não é? Ah, mas isso aqui, todo lugar, todo governo. Não, não é. Olha para a situação econômica hoje. Olha para a situação econômica hoje. Olha o rombo, olha esse assalto, olha esse roubo que está acontecendo aqui nas nossas estatais. A gente já está falando aqui em preju, pessoal, de trilhões, não é mais de centenas de bilhões. Então, o custo do transporte marítimo, o custo dos bens, ele está subindo aqui de forma vertiginosa, não é? As logísticas, elas estão instáveis, impulsionando preços ao consumidor, algo que tende a se refletir aqui diretamente no teu custo de vida e na tua acessibilidade a alimentos e a insumo. Sabe por quê? Porque no final do dia, pessoal, quando a gente entra em uma crise, o que vai fazer a diferença é se você vai ter alimento na sua mesa ou não. Não é nem se você vai ter energia, eu sei que isso é importante, mas é se você vai ter comida para se alimentar e alimentar aqui os seus familiares ou não. Então, a gente tem aqui, o que eu queria me atentar hoje, não é? É no cenário aqui do impacto direto na alimentação e nos insumos. Então é a respeito disso que a gente vai falar agora. Mas antes disso, comenta aqui embaixo se você acredita que isso aqui é uma coisa que realmente é iminente, que está bem perto, se você acredita que isso aqui vai começar a acontecer mais para o final do ano, ou se esse ano de 2026, se a gente ainda passa ileso, se a gente vai ter tempo de se preparar esse ano, e a crise real, que é iminente, como eu disse a vocês, se ela vai acontecer aqui no ano de 2027. Porque, gente, a cadeia de alimentos global, ela é uma cadeia extremamente frágil. Relatórios científicos mostram que mercados alimentares são altamente vulneráveis a choques externos. Eu estou falando aqui de conflitos, eu estou falando de interrupção de comércio, que pode gerar volatilidade contínua nos preços e também na disponibilidade de alimentos. Veja, essa questão da cadeia, do supply chain aqui, né? O que isso está relacionado à agricultura? Muitas vezes, tensões políticas em regiões-chave, elas podem afetar exportação de fertilizante, não é, insumos agrícolas e também relacionado aqui diretamente a transporte de grãos. Algumas regiões, elas já estão expandindo reservas de alimentos como questões estratégicas de segurança nacional alimentar. Veja Israel. Israel hoje é o país no mundo que mais investe em segurança estratégica, que mais investe aqui em tecnologia para escalabilidade de produção em lugares de difícil cultivo, como o deserto, e são pioneiros. Não é à toa, não é que o povo de Israel foi o povo escolhido pelo Eterno para guardar e manifestar as profecias aqui na terra, aqui no mundo. Esses fatores, eles não significam que a fome está garantida, mas eles enfatizam a necessidade de resiliência local e de autonomia doméstica. E é isso que você precisa parar para pensar hoje, imediatamente na sua vida. Agora, eu queria que você entendesse de uma vez por todas aqui do que é uma horta orgânica. O que é uma horta orgânica? Você já parou para pensar o que é uma horta orgânica? A definição rápida que eu posso dar aqui de horta orgânica é que horta orgânica é um sistema de cultivo de alimentos, não é, que não usa pesticidas, que preserva o solo e que usa princípios naturais de fertilidade. Então você não vai usar nenhum agente químico para você fazer controle da microbiota, fazer controle aqui do que se chama de peste, mas na verdade não existe uma peste. Por quê? Porque o Eterno, ele é perfeito. O que acontece é, quando você sai de uma agricultura familiar, de uma agricultura orgânica, e você passa a fazer uma agricultura industrial, ou melhor, uma monocultura, quando você só pega couve, você só pegou couve, você pega couve e você vai plantar couve por uma extensa área. A chance de você criar um ambiente propício para o desenvolvimento de algumas espécies de inseto, não é? E que essas populações explodam e devorem toda a sua plantação é muito grande.
Mas veja, isso não é uma peste. Isso é simplesmente você, não é? Como ser pensante, não olhando para essa questão. Eu estou dando espaço aqui para criar um ambiente, um microambiente, onde essa população de insetos ela pode explodir, ela pode aumentar de forma exponencial. Quando a gente está falando de horta orgânica, geralmente isso não acontece, porque a gente tem várias espécies sendo cultivadas no mesmo espaço. E uma espécie, o inseto, não é? O que é chamado de praga, o insetinho, que está presente em uma espécie, ele vai se alimentar muitas vezes do inseto que está presente na outra espécie. E você não vai ter só uma espécie e isso não vai devorar a sua colheita. O foco principal aqui de uma horta orgânica é fazer com que o seu solo produza alimento de forma, 1, sustentável e 2, de forma nutritiva. Agora, como isso, tudo que eu estou dizendo a vocês aqui, se conecta com a questão da preparação? Já parou para pensar? Produção de verduras, produção de legumes, produção de ervas em casa vai reduzir muito a sua dependência dessa cadeia longa de suprimentos externa. Isso aqui vai proporcionar alimento fresco, mesmo em tempo de disrupção logística. Mesmo quando os produtores não tiverem mais condições ou não tiverem mais diesel disponível para abastecer os seus tratores ou os seus caminhões, mesmo nesse cenário, você minimamente vai ter, não é, uma produção dentro da sua casa que vai fazer com que você produza os alimentos necessários para a sua família. Isso aqui é parte de uma autonomia alimentar inteligente, que de uma vez por todas você precisa começar a pensar e a aplicar isso aqui na sua vida. Agora, você pode estar se perguntando, Felipe, deve ser muito complexo produzir adubo aqui com restos de alimento. E eu vou dizer que não é. Isso aqui é uma das partes mais poderosas de uma horta orgânica. É o uso dos restos de comida, comida não cozida, dos restos de comida que você tem na sua casa. Então, assim, vou começar trazendo o exemplo aqui da compostagem básica. Você pode transformar aqui cascas de frutas, restos de legumes, verduras, né? Olha a casquinha de fruta aqui que eu acabei de dar o exemplo para você. Isso aqui vai virar adubo, isso aqui vai virar outros vegetais. Você pode transformar isso tudo aqui, folhas, palhas, borra de café, que tem muito nitrogênio, não é, para a cultivação. Isso aqui são todos compostos nutritivos para o solo que você vai começar a trabalhar. Agora, como é que você faz isso? É simples. Eu tenho trabalhos aqui, eu tenho vídeos, eu tenho treinamentos onde eu explico isso de uma forma mais minuciosa para você, mas hoje eu quero te dizer que você pode separar um pequeno espaço na sua casa, como uma composteira, como uma caixa ventilada, não uma caixa aberta, para que você não atraia moscas. Você tem que misturar esses resíduos, não é? Você tem que misturar tudo que é verde, tudo que é marrom, tudo que é resto de borra de café. Se você passar café com filtro de papel, ele vai ser jogado inteiro ali dentro da composteira, ali dentro desse local. Você vai misturar isso, tá? Você vai misturar resto fresco aqui de fruta. Tudo isso é muito rico em nitrogênio. Você vai misturar também aqui, se você tiver essa condição, folha seca, papel picado, se o papel não tiver tinta, se o papel não for plastificado, isso aqui também vai aumentar o nível de carbono dentro dessa sua mistura. Você vai manter sempre uma umidade moderada para que o reino fungue, para que aqui os fungos, para que eles possam atuar dentro desse sistema. E de uma forma periódica você vai sempre movimentar isso, você vai sempre girar isso. Isso aqui vai acelerar o processo natural de decomposição. E após algumas semanas você terá um adubo escuro, não é? Com cheiro de terra fresca. Isso aqui não vai ter cheiro de estragado, não vai ter cheiro de nada. Você vai sentir o cheiro, você vai falar, nossa, mas eu não posso dizer que o cheiro é totalmente agradável no sentido de ser material em decomposição, mas é cheiro de terra, terra fresca. Terra que muitas vezes vai atrair minhoca, terra que muitas vezes vai atrair vida, não morte, aqui para a tua horta, para o teu quintal. Isso, de uma vez por todas, vai reduzir o lixo, o resíduo orgânico que você gera na sua casa,
e vai nutrir de uma forma muito eficiente, de uma forma prática, de uma forma natural e também de uma forma gratuita aqui, não é, a tua horta. Agora, pessoal, por que isso importa em 2026? Porque a gente está entrando em um período em que os preços, em que os custos, eles estão se elevando de uma forma muito rápida, eles estão muito voláteis. A gente está entrando em um período, não é, de que a logística global ela já mostra fragilidades, que existem pressões geopolíticas que podem afetar diretamente o preço dos alimentos e o preço dos insumos. Mas assim, isso aqui não é uma visão apocalíptica, por mais que o apocalipse, para mim, para eu, uma pessoa aqui, não é, crente que o nosso Senhor Jesus Cristo é o meu Salvador e que ele retornará em breve, isso aqui é uma questão muito realística, isso aqui é a realidade, pessoal. Preparar a sua horta orgânica, entender de compostagem, aprender a plantar, aprender a germinar uma semente, todas essas coisas nós esquecemos ao longo do tempo. Os nossos antepassados, eles sabiam fazer isso. O meu bisavô sabia fazer isso. Agora, hoje em dia, nós fomos e nós nos transformamos em seres acomodados. O que você faria hoje? Pergunte-se. O que você faria hoje se você chegasse no supermercado e você não tivesse mais alimentos para serem comprados? Pensa nisso. Já parou para pensar? Como é que você levaria alimento para dentro da sua casa? Se o mercado, se a venda, se o comércio não tivesse mais disponibilidade de alimento? Como é que você pode hoje reduzir a dependência de sistemas longos, de sistemas industrializados? Isso aqui não é só inteligente, isso aqui é pragmático, você precisa botar a mão na sua consciência e começar a agir. Tome essa atitude, tome essa decisão. Agora, eu vou te apresentar também aqui recursos práticos de preparação. O primeiro recurso prático que eu vou te passar, um recurso prático e gratuito, é você se conectar ao canal do Sítio Shiva. O Sítio Shiva é o meu canal onde eu ensino preparação, principalmente da sua base alimentar orgânica, para que você produza o seu próprio alimento. E o canal do Sítio Shiva no YouTube e nas redes sociais como o Instagram. Isso aqui é ótimo para que você adquira gratuitamente recursos como técnicas de plantio orgânico, estoque de alimento por longos períodos, estratégias aqui de preparo consciente e também ideias de autossuficiência doméstica para você. O conteúdo que eu disponibilizo aqui no Sítio Shiva, aqui no canal do Sítio Shiva, tanto no Instagram quanto no YouTube, é voltado para a prática, não para o medo, é voltado para a autossuficiência, com foco em resiliência, resistência, sustentabilidade e também ação responsável na tua vida. Veja, o canal do Sítio Shiva é um canal que eu faço isso de uma forma filantrópica, que eu faço isso sem nenhum custo, então vocês podem simplesmente se conectar, eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você o link, é só você clicar, você vai se inscrever aqui no canal do Sítio Shiva, não é? E eu queria que você soubesse que o preparo, ele não é sobre medo, ele é sobre ordem, autonomia, responsabilidade. E que quando você consegue somar pequenas ações da sua vida, uma horta orgânica na sua casa, uma compostagem aqui de restos orgânicos, o estoque racional de alimentos e também a educação contínua, educação continuada. Tudo isso vai criar uma resiliência pessoal e familiar. Isso aqui não precisa te criar pânico. Então, olhando para todas essas questões, eu tenho certeza, não é, da forma que eu penso, que eu sei que isso é importante para mim, para minha família e para você. Eu sei que você também sabe e entende que isso é muito importante, que os tempos estão muito difíceis, que os tempos estão muito estranhos e que tem algo muito ruim que vai acontecer aqui entre 26 e entre 27. O mundo inteiro está se preparando para isso. Veja bem, existem países inteiros na Europa que estão construindo bunkers para a população de forma muito intensa, de forma muito constante. Não é à toa que existem hoje em dia muitas pessoas que estão liquidando o seu patrimônio financeiro e comprando imóveis e comprando coisas palpáveis. Porque talvez, ao final dessa grande crise, a gente tenha perdido muito lastro financeiro.
Eu não estou dizendo que você precisa se desfazer de todas as suas aplicações, mas você precisa imediatamente ter uma porcentagem aqui das suas aplicações voltadas aqui para essa questão da preparação, para essa questão aqui do suporte, para que você não seja pego desprevenido. Assim como José do Egito, não é, estocou muito alimento para os tempos difíceis, assim como Noé fez toda uma movimentação, nós também, nós aqui que fazemos parte do reino, nós aqui que fomos agraciados aqui, não é, com o perdão dos nossos pecados aqui, através da graça que nos foi dada por Jesus Cristo, e mesmo você que ainda não foi batizado nas águas de imersão, eu desejo que você seja, para que você tenha resiliência, para que você tenha força interna, para que você passe por esse período aqui muito difícil. Então, olhar para a realidade com clareza nos dá, meus amigos, poder para que a gente haja, para que a gente aprenda, para que a gente se adapte e também para que a gente viva com mais sabedoria, com mais consciência aqui na glória do nosso Senhor. Então, um beijo no seu coração. Você vai clicar aqui embaixo no link, é gratuito, Sítio Shiva, você vai se conectar aqui ao meu canal do Sítio Shiva, aqui no Instagram, e a partir disso, ali dentro, você vai ter toda uma metodologia estruturada para que você se torne, em poucas semanas, autossuficiente, para que você e a sua família não estejam tão expostos ao risco dessa crise econômica e alimentar que está para chegar aqui, não só no Brasil, como no mundo. Então, um beijo no seu coração. Eu desejo aqui do fundo do meu coração, não é? Que você tenha sido tocado aqui por esse momento, que você tenha sido tocado aqui por essa experiência, que você comece o teu processo de preparação agora, para que você possa proteger a você, a sua família e as pessoas que você ama, mesmo as pessoas que vão te criticar, mesmo as pessoas que vão dizer que você ficou louco, mesmo as pessoas que isso, que aquilo. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor Jesus Cristo nunca disse que seria fácil, que nós não seríamos perseguidos. Não, ele só garantiu uma coisa, que ele estaria do nosso lado. Então é assim que eu gostaria de encerrar esse nosso encontro, essa nossa aula. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro aqui, aonde a gente vai voltar a falar, principalmente dentro aqui embaixo no link do canal do Sítio Shiva, aqui de preparação de horta orgânica e de autossuficiência alimentar. Um beijo no seu coração e até a próxima.